Fala pessoal, estamos juntos aí mais uma vez para mais uma aula. E dessa vez nós vamos tratar do assunto de ligações covalentes, tá? Então, vamos ter que entender primeiro o que é uma ligação covalente. Pessoal, a ligação covalente é aquela onde vai haver um compartilhamento de elétrons. E essa ligação ela vai ocorrer entre ametais, tá? Cuidado para não confundir a ligação iônica com a ligação covalente. Na ligação iônica, nós tínhamos metal ligado a metal. Mas na ligação covalente, nós vamos ter somente ametais ligados entre si. Tá? E como é que vai ocorrer esse compartilhamento de elétrons? É como se eu fosse a um piquenique, fazer um piquenique, eu e minha esposa, e eu levasse, por exemplo, o refrigerante, e a minha esposa levasse salgados, não é? No que ela leva o salgado, pessoal, é como se aquele salgado dela não fosse mais somente dela, fosse também meu. Assim como o meu refrigerante também vai ser dela, a gente vai compartilhar. Ela vai tomar do meu refrigerante e eu vou poder comer dos salgados que ela levar. Então nós vamos agora, pessoal, ver isso aqui, como é que vai ocorrer nas ligações químicas, como é que vai ocorrer esse compartilhamento de elétrons. Aqui eu dei um exemplo do HCl. O HCl, pessoal, é formado por hidrogênio e cloro. Hidrogênio é um elemento da família 1A da tabela periódica, enquanto que o cloro é um elemento da família 7A da tabela periódica. Tá? Então vamos lá, vamos entender isso aí. Se o hidrogênio é um elemento da família 1A da tabela periódica, quer dizer que ele vai ter um elétron em sua camada de valência. Enquanto que o cloro, pessoal, é um elemento da família 7A, ele vai ter então 7 elétrons em sua camada de valência. Para a gente poder fazer uma ligação aqui, ó, o cloro está faltando um elétron para ele ficar estável. Então o hidrogênio, se doasse esse elétron para o cloro, meu cloro ficaria estável tranquilamente. Mas o meu hidrogênio ficaria estável? Não, de jeito nenhum. Por quê, professor? Porque o hidrogênio, pessoal, ele só tem um único elétron em sua estrutura. Se ele perde esse elétron, fica sem nenhum. O único jeito desse hidrogênio ficar estável, pessoal, é se ele compartilhar elétrons. Tá? Então, olha aqui. Se eu faço um compartilhamento de elétrons, é como se esse meu elétron do hidrogênio pertencesse agora ao cloro e o meu elétron do cloro pertencesse ao hidrogênio. Assim, o meu cloro, que anteriormente tinha 7 elétrons em sua estrutura, passa a ter agora 8 elétrons em sua estrutura, ficando então estável, de acordo com aquela chamada regra do octeto. O meu hidrogênio, por vez, pessoal, ele está também compartilhando um elétron do cloro. Então esse elétron aqui do cloro, ele não é mais somente do cloro, ele passa a ser também do meu hidrogênio. E assim meu hidrogênio vai ficar com 2 elétrons. Ficando ele com 2 elétrons, de acordo com a regra do dubleto, ele vai ficar então estável. Tá? Então nós temos agora que o cloro está com 8 elétrons em sua estrutura, e meu hidrogênio agora está com 2 elétrons em sua estrutura, ficando ambos estáveis. Um outro exemplo, aqui no CO2, pessoal. O CO2 é formado por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então nós temos o seguinte, um carbono, a gente vai colocar no centro da minha molécula, e 2 oxigênios nós vamos colocar ao redor desse carbono. Tá? Sempre aquele átomo que tem menos quantidades, a gente coloca no centro, e ao redor a gente coloca quem tem maior quantidade. Tá? Então a gente colocou ao redor aqui o oxigênio. Agora, o carbono, pessoal, é um elemento da família 4A da tabela periódica, enquanto que oxigênio é um elemento da família 6A da tabela periódica. Quem é da família 4A tem quantos elétrons em sua camada de valência? Vai ter 4 elétrons em sua camada de valência. Meu oxigênio, por sua vez, é um elemento da família 6A, vai ter quantos elétrons em sua camada de valência? Vai ter 6 elétrons em sua camada de valência. Então, cada oxigênio tem 6 elétrons em sua camada de valência. Fazendo agora as ligações, como é que a gente poderia fazer? Faço um compartilhamento de elétrons aqui, ó. O meu carbono, que anteriormente ele tinha 4 elétrons em sua camada de valência, passa a ter agora, pessoal, mais um do oxigênio. E agora fica com quantos? Ficou com 6.
O meu oxigênio, que anteriormente tinha 6 elétrons na camada de valência, está compartilhando mais um com o carbono. E agora está ficando com 7. Está estável o meu oxigênio? Não. Ele tem que compartilhar mais um, não é isso? Então, compartilhando mais um elétron aqui, ó. O meu oxigênio, que anteriormente tinha 6 elétrons, já havia compartilhado um, estava com 7. Compartilhando mais um agora ficou com 8. Então, meu oxigênio ficou estável, pessoal. Ele tem 8 elétrons na camada de valência. Ele está agora com aquela configuração dos gases nobres, né? Está estável. O meu carbono, por sua vez, pessoal, ele tinha 4 elétrons na camada de valência, compartilhou mais 2 com o oxigênio e agora está com 6 elétrons na camada de valência. Está estável? Não. Ele tem que ganhar mais quantos? Tem que ganhar mais 2 para chegar a 8, não é assim? Então vamos lá. Fazendo uma ligação aqui, ó. Faço uma ligação. O meu carbono, que anteriormente ele tinha 6 elétrons, compartilhou mais um, agora está com 7. Se eu fizer outra ligação aqui, ó, meu carbono agora está com quantos? Está com 8 elétrons na camada de valência, né? Agora ele está estável. Meu outro oxigênio aqui, que era da família 6A, não é? Ele tinha 6 elétrons na camada de valência, está compartilhando mais 2 elétrons aqui com o carbono, e agora está com 8 elétrons. Então, está todo mundo estável. Então, nós vamos ter agora uma estrutura desse tipo, onde todo mundo ficou estável. Houve um compartilhamento de elétrons. Existe também a chamada ligação covalente polar e ligação covalente apolar. Tá? O que seria essa ligação covalente polar, pessoal? Ela é caracterizada por apresentar polos positivo e negativo nos átomos que formam essa ligação. Vamos entender isso aí. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, já dei um exemplo do HF. É chamado de ácido fluorídrico, tá? Então vou colocar aqui o HF, ó. Hidrogênio é um elemento da família 1A da tabela periódica. Flúor, um elemento da família 7A da tabela periódica. Pessoal, quem é da família 1A vai ter quantos elétrons na camada de valência? 1 elétron. O flúor, um elemento da família 7A, vai ter quantos elétrons na camada de valência? 7. Vamos colocar então os 7 elétrons. Para o flúor ficar estável, pessoal, está faltando quantos elétrons? Está faltando então só um, não é? Quem tem esse elétron, adivinha? O hidrogênio. Então, fazendo um compartilhamento aqui, ó. O meu flúor, que anteriormente tinha 7 elétrons na camada de valência, está compartilhando mais um com o hidrogênio, agora está ficando com 8. Ficou estável o meu flúor? Sim. Meu hidrogênio, que anteriormente tinha 1 elétron em sua camada de valência, compartilhou mais um com o flúor e agora está com 2 elétrons, pessoal. Está todo mundo estável? Tá. O flúor está estável de acordo com a regra do octeto. O hidrogênio está estável de acordo com a regra do dubleto, não é isso? Pronto. Aqui nós podemos representar também essa nossa ligação da seguinte maneira, pessoal. Quando a gente tem uma ligação com compartilhamento aqui, ó, de elétrons, a gente pode colocar um traço. Tá? Isso aí já significa que eu tenho uma ligação. Quer dizer que aqui, ó, nessa minha ligação, tem um par de elétrons. Tá? Aqui vou colocar o flúor, vou colocar os elétrons, pessoal, aqui que sobraram ao redor do flúor. E agora, vou observar o seguinte, quem é que é mais eletronegativo? É fácil descobrir isso aqui, é só olhar para os elétrons que se encontram ao redor de cada um deles. O hidrogênio tem quantos elétrons ao redor dele, pessoal? Elétrons não compartilhados? Nenhum. Enquanto que o flúor tem aqui ainda 6 não compartilhados, não é isso? Então ele é mais eletronegativo. Lembre-se sempre que a carga do elétron é negativa. Então, consequentemente, esse meu flúor vai ser mais eletronegativo. Então, ele vai apresentar uma carga parcial negativa. Tá? Aqui estou representando aqui a carga parcial negativa. Enquanto que o hidrogênio, pessoal, como ele não tem nenhum elétron aqui ao redor, né, vai apresentar uma carga parcial positiva. Quando esses átomos, pessoal, possuem cargas positivas e negativas entre uma ligação química, a gente pode dizer que essa ligação química ela é considerada como sendo uma ligação covalente polar. Né? Houve um compartilhamento de elétrons, então ligação covalente. E polar porque possui polos positivo e negativo. Na ligação covalente apolar, o que vai acontecer? Ela vai ser caracterizada por não apresentar polos positivos e negativos dos átomos que formam essa ligação química. Então preste atenção. Eu dei um exemplo aqui do H2. Ó.
O H2 é formado por dois átomos de hidrogênio. Hidrogênio é um elemento da família 1A, não é? Da tabela periódica. Se eles são elementos da família 1A, quer dizer que eles vão ter quantos elétrons na sua camada de valência? 1. Então cada hidrogênio tem um elétron. Para eles ficarem estáveis, o que é que tem que ocorrer? Um compartilhamento aqui de elétrons. Ó. Agora, esse meu hidrogênio, que anteriormente possuía apenas um elétron em sua camada de valência, está compartilhando mais um e agora está com quantos? Está com 2. Mesmo esquema para esse meu hidrogênio. Ele tinha somente um único elétron, está compartilhando mais um e agora está com 2. Então todos os meus hidrogênios estão estáveis, tá? Posso representar essa minha ligação química também através de um traço, né? Todas as vezes que eu tenho assim um par de elétrons sendo compartilhado, posso colocar um traço então para representar. A pergunta que não quer calar é: quem é mais eletronegativo, pessoal? Esse hidrogênio ou esse hidrogênio? A resposta é nenhum dos dois. Os dois são iguais, afinal são hidrogênios. Então, pessoal, se aqui for positivo, aqui também vai ser o quê? Positivo. Então nós temos dois polos que não são, pessoal, diferentes, polos iguais, é isso? Um polo positivo, um polo positivo. Se aqui fosse negativo, aqui seria o quê? Negativo, afinal não é tudo igual, não é tudo hidrogênio. Então, pessoal, não existem polos positivos e negativos nesse caso dessa minha molécula. Então posso dizer que a minha molécula ela vai possuir essa ligação, que é uma ligação covalente, né? Ocorreu aqui um compartilhamento de elétrons, mas isso aqui não houve polos, então posso dizer que é uma ligação covalente apolar. Tá? Não houveram polos positivo e negativo na minha molécula. Ok? Então a gente já sabe o que é uma ligação covalente polar e apolar. Vamos agora, pessoal, entender um pouco sobre geometria molecular e polaridade nas moléculas. Pessoal, sobre geometria molecular, o que nós devemos saber é que a gente vai ter que aprender a montar essa nossa molécula, tá? Vamos montar e vamos distribuir os átomos no espaço, de tal forma que a gente consiga obter uma forma estável, sabendo que existe repulsão entre os elétrons, tá? Os elétrons vão causar repulsão nos átomos, esses átomos vão se afastar um do outro, e a gente vai ter agora uma determinada geometria formada a partir daí. Por exemplo, aqui no CO2. O CO2 nós já havíamos até mostrado como é que era a geometria do CO2, né? O C fica no centro, porque só tem um único elemento aqui no carbono, né? Só tem um único átomo do carbono, aliás, desculpa. Aqui no oxigênio nós temos dois átomos de oxigênio, então vamos distribuir ao redor do carbono os dois átomos de oxigênio, desse jeito. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os elétrons. Só lembrando, o carbono é um elemento da família 4A da tabela periódica, enquanto que o oxigênio é um elemento da família 6A da tabela periódica. Então vamos colocar os elétrons. Família 4A tem quantos elétrons na camada de valência? 4. Oxigênio, pessoal, família 6A vai ter 6 elétrons na sua camada de valência. Vou colocar os 6 elétrons. Do mesmo jeito no outro oxigênio também, os 6 elétrons. Então nós vamos ter algo desse tipo. Fazendo o compartilhamento de elétrons, que nós já vimos ali, compartilhando um aqui, ó. Meu oxigênio que anteriormente tinha 6 elétrons, compartilhou um, está com 7. Compartilho mais um, agora está com 8. Esse meu oxigênio está com 8 elétrons, tá? Se eu compartilho aqui, ó, 2 elétrons aqui. Meu oxigênio estava com 6 elétrons. Estou compartilhando mais 2 com carbono. Está com 8 elétrons agora, o meu oxigênio está estável. O meu carbono, que anteriormente tinha 4 elétrons, estou compartilhando mais 4 elétrons, então está ficando com 8 elétrons, não é isso? Então posso dizer que o meu carbono também está estável. Todo mundo estando estável, eu quero saber agora qual vai ser a geometria. Vamos então, pessoal, reescrever isso aqui, colocando traços no lugar das minhas ligações, tá? Desse jeito. E vamos observar agora o meu átomo central, meu átomo que fica no meio, aqui que no caso é o carbono.
No meu átomo de carbono, pessoal, sobrou algum elétron não ligante aqui em cima ou aqui embaixo? Não, não é? Quando não sobram elétrons ligantes, quer dizer que não vai haver repulsão aqui, ó, para empurrar essas ligações para baixo ou para cima. Então a gente pode dizer o seguinte, que essa minha estrutura, ela ficou numa única linha. Então a gente pode dizer que essa minha estrutura é uma estrutura linear. Tá? Essa minha geometria, nesse caso, para a molécula do CO2, ela vai ser linear. Já aqui, pessoal, para o H2O. Pessoal, aqui nós temos um oxigênio para 2 hidrogênios. Então vamos colocar primeiro aquele que tem menor quantidade, né, isso, o oxigênio. E ao redor dele nós vamos colocar 2 hidrogênios, desse jeito. Hidrogênio, pessoal, é um elemento da família 1A da tabela periódica. Então quer dizer que vai ter quantos elétrons na camada de valência? 1. Enquanto que o meu oxigênio é um elemento da família 6A da tabela periódica. Então quer dizer que ele vai ter 6 elétrons em sua camada de valência. Tá? Aqui estão os 6 elétrons. Ficou meio feinho aqui, mas tá valendo, tá? Vamos fazer as ligações. Fazendo as ligações aqui, ó. Meu hidrogênio, que anteriormente tinha um elétron em sua camada de valência, está compartilhando mais um com o oxigênio, agora está com 2 elétrons. Está estável meu hidrogênio? Tá. Meu outro hidrogênio, pessoal. Faço uma ligação aqui, ó. Meu hidrogênio que anteriormente tinha um elétron, está compartilhando mais um e agora está com 2 elétrons. Está estável? Sim. Meu oxigênio, pessoal, que anteriormente ele tinha 6 elétrons em sua camada de valência, compartilhou mais 2 elétrons com os hidrogênios e agora está com 8 elétrons. Está estável? Tá. Então nós temos aqui que todos os elementos ficaram estáveis nessa minha molécula de água. Notem que sobraram aqui, ó, 4 elétrons não ligantes no meu oxigênio. Quando sobram elétrons não ligantes, vai haver repulsão nas minhas ligações químicas, tá? Ligações químicas são formadas por elétrons. Elétrons possuem carga negativa. Aqui nós temos elétrons também, ó, que também são formados por cargas negativas. Cargas iguais, o que é que ocorre? Se atraem ou se repelem? Se repelem. Então nós vamos ter uma repulsão. Vamos então reescrever isso aqui. No lugar dessa minha ligação desse jeito, pessoal, eu vou colocar um traço, tá? Aqui no lugar dessa ligação, ó, vou colocar um traço. Vou colocar os elétrons aqui, ó, que empurraram as minhas ligações para baixo. Causou repulsão, esses elétrons terminaram vindo para cá dessas ligações químicas. Vai ficando então dessa maneira. Essa minha molécula, pessoal, de água, notem aqui que ela está formando um ângulo. Então posso dizer que essa minha molécula, pessoal, ela é uma molécula angular. Possui uma geometria angular. Diferente daquilo que nós vimos anteriormente com o CO2, que ficaram tudo numa única linha, né? Esse meu átomo de carbono ele não possuía elétrons para poder causar repulsão, empurrando essas ligações para baixo, mas já que na água não. A água possuía esses elétrons, causando repulsão, empurrando então para baixo essas ligações, formando uma geometria angular. Já aqui no NH3, nós vamos ter o seguinte. Aliás, desculpa, pulei uma molécula. BH3. O BH3 é formado por boro. Então vamos colocar o boro aqui no centro. Ó, e ao redor dele nós vamos colocar 3 átomos de hidrogênio. Vou colocar um aqui em cima, um aqui do lado, aliás, um aqui embaixo e um aqui nesse outro lado, tá? O boro, pessoal, é um elemento da família 3A da tabela periódica, enquanto que o hidrogênio é um elemento da família 1A da tabela periódica. Se o boro é da família 3A, quer dizer que ele vai ter quantos elétrons na camada de valência? 3. Vou colocar os 3 elétrons do boro. O hidrogênio, pessoal, por sua vez, é um elemento da família 1A da tabela periódica, então cada hidrogênio vai possuir um elétron em sua camada de valência. Fazendo as ligações, ó,
Meu hidrogênio que anteriormente tinha um elétron está compartilhando mais um com o boro e agora está com 2 elétrons. Está estável? Tá. Fazendo outra ligação aqui, pessoal, o meu hidrogênio está compartilhando mais um elétron do boro. Então também está estável essa minha ligação. Tá, meu hidrogênio ficou estável. Aqui está estável também, pessoal, meu outro hidrogênio. Sim. Meu boro, por sua vez, tem quantos elétrons em sua camada de valência, pessoal? Ele tinha 3, compartilhou mais 3 elétrons com os hidrogênios. Agora está com quanto? 6 elétrons. Ele está estável? Não. Mas eu quero saber para essa minha molécula aqui, ó. Não é? E de acordo com o que nós temos, nós vamos ter então algo desse tipo. Tá? Como é que a gente consegue distribuir no espaço isso aqui, pessoal? De tal forma que nós tenhamos espaços iguais entre átomos de hidrogênio. Não é? Vamos distribuir isso aí no espaço. Representando essas minhas ligações por um traço, ficaria algo desse tipo. Ó. Ficaria o boro no meio. A gente pode colocar um hidrogênio aqui em cima. Pode colocar um outro hidrogênio para cá e outro hidrogênio para cá. De tal forma que nós tenhamos aqui ângulos iguais. É como se eu pegasse aqui os ângulos e dividisse em 3 partes iguais. Tudo isso aqui, ó, equivale a 360 graus, não é isso? 360 graus. Se eu divido em 3 partes iguais, eu posso dizer que cada ângulo desse vai ter aqui 120 graus. 120 graus. Tá? Como é que eu posso chamar essa minha molécula? Essa minha molécula, pessoal, eu vou chamar ela de trigonal plana. Por que plana, professor? Porque tudo ficou num único plano. A gente vai já ver aqui umas moléculas onde as ligações vão ficar sendo projetadas para frente ou para trás. Tá? Vamos para cá, para o NH3. O NH3 é formado por nitrogênio e hidrogênio. Nós temos um átomo de nitrogênio para 3 átomos de hidrogênio, pessoal. Então vamos representar isso aqui, ó. Vou colocar aqui o nitrogênio no meio, não é isso? E ao redor dele eu vou colocar aqui, ó, 3 hidrogênios. Vou colocar um hidrogênio aqui, 2 do lado e vou colocar um embaixo, tá? Nitrogênio é um elemento da família 5A da tabela periódica. Se ele é da família 5A, quer dizer que ele vai ter quantos elétrons na camada de valência? 5. Então vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons da camada de valência do meu nitrogênio. Hidrogênio, pessoal, é um elemento da família 1A, né, que eu já falei para vocês. Então vamos lá, colocando um elétron em cada hidrogênio. Faço uma ligação aqui agora. Meu hidrogênio que anteriormente tinha um elétron em sua camada de valência está compartilhando mais um. E agora está com 2 elétrons. Está estável o meu hidrogênio? Tá. Se eu faço mais uma ligação com esse outro hidrogênio, pessoal, ele tinha aqui, ó, apenas um elétron em sua camada de valência, está compartilhando mais um e agora está com 2 elétrons. Está estável também? Tá. Se eu compartilho agora, pessoal, mais um elétron aqui com esse meu outro hidrogênio, ele tinha anteriormente um elétron, compartilhou mais um e agora está com 2 elétrons. Está estável também meu hidrogênio? Tá. O meu nitrogênio, por sua vez, ele possuía 5 elétrons em sua camada de valência, um elemento da família 5A, mas ele está compartilhando mais 3 elétrons com hidrogênios, pessoal. Então, se ele tinha 5, compartilha mais 3, então ele vai ficar com quantos elétrons? Vai ficar com 8 elétrons. Está estável meu nitrogênio? Sim. Então, todo mundo está estável? Sim. Só que notem, pessoal, que aqui no átomo central, no caso do meu nitrogênio, sobrou aqui um par de elétrons. Pessoal, se nós temos um par de elétrons aqui no átomo central, isso deve causar repulsão nas minhas ligações. Nós vamos ter as ligações sendo empurradas para baixo, tá? O negócio vai ficar que nem um tripé. Nós vamos ter algo desse tipo. Deixa eu dar uma projetada aqui melhor para vocês poderem entender. Num tripé, pessoal, se vocês prestarem atenção, temos uma ligação sendo projetada para frente, uma ligação sendo projetada para o lado e uma ligação que está lá atrás, ó, projetada para trás. Então vamos de novo. Uma ligação para frente, uma ligação projetada para o lado e uma ligação projetada
para trás, tá? Então nós vamos colocar agora essas ligações no papel. Como é que nós vamos representar isso, professor? Agora nós vamos ter que entender um pouco sobre alguns tipos de ligação. Como é que a gente coloca, pessoal, uma ligação sendo projetada para frente, como vocês estão vendo aqui, ó? A gente vai representar através disso aqui, desse tipo de ligação, que a gente chama de cunha fechada. Tá? Essa cunha fechada representa a ligação sendo projetada para frente. Vamos colocar aqui um hidrogênio. É tudo, pessoal, como se a gente estivesse fazendo nas linhas, tá? Só que para representar essa geometria, vamos representar a ligação projetada para frente através dessa cunha fechada. Nós tínhamos também uma ligação, pessoal, que estava sendo projetada, não é isso? Para o lado. Não é? Então vamos representar ela aqui para o lado. Vou colocar aqui desse lado. Se a ligação está de lado, pessoal, eu posso colocar simplesmente um traço normal. E tinha uma outra ligação, pessoal, que ela estava para trás, não é isso? Vamos colocar essa ligação para trás através da chamada cunha tracejada. Então nós vamos simplesmente fazer algo parecido com isso aqui, ó, com a cunha fechada, só que tracejada. Vamos colocar um hidrogênio para lá e mais um par de elétrons que sobraram aqui em cima. Então nós vamos ter essa geometria, pessoal, que é uma geometria pirâmide trigonal, não é isso? Forma como se fosse uma pirâmide, esse tripé, não é? Lembra uma pirâmide? Pirâmide trigonal. É o nome dessa minha geometria. Beleza? Vamos aqui agora para o CH4. O CH4, pessoal, nós temos um átomo de carbono, família 4A, carbono. Hidrogênio a gente já sabe que é família 1A. Então vamos lá. Se o meu carbono ele está sozinho aqui, ó, ele tem 4 hidrogênios ao redor dele, então vamos colocar o carbono no meio. E os meus hidrogênios vou colocar ao redor dele, ó. 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Hidrogênio família 1A, então cada hidrogênio vai ter um elétron em sua camada de valência. Vamos colocar aqui o elétron. Enquanto que o carbono, pessoal, é família 4A, então vamos colocar 4 elétrons ao redor do meu átomo de carbono. Desse jeito. Beleza? Vamos fazer as ligações. Se eu faço uma ligação aqui, pessoal, entre carbono e hidrogênio, meu hidrogênio que anteriormente tinha um elétron em sua camada de valência, está compartilhando mais um com o meu carbono e agora está ficando com 2 elétrons. Está estável o meu hidrogênio? Sim. Aqui, ó, compartilhando mais um elétron, o meu hidrogênio que anteriormente tinha um elétron, está compartilhando mais um e agora está com 2. Está estável o meu hidrogênio? Sim. Fazendo outra ligação aqui, ó. Cada hidrogênio vai ficar estável. E outra ligação. Cada hidrogênio está estável. Cada hidrogênio está com 2 elétrons na sua camada de valência agora. O meu carbono, por sua vez, ele possuía 4 elétrons na sua camada de valência. Está compartilhando mais 4 com os hidrogênios. Então ele está ficando com 8 elétrons na sua camada de valência. Está estável também o meu carbono? Sim. Então todo mundo está estável, né, pessoal? Como é que nós podemos, então, representar essa nossa geometria para o meu átomo de carbono, pessoal? Aliás, para minha molécula do metano, CH4. Pessoal, a gente tem que arrumar espaço entre essas ligações. E para que todas as ligações possam ter um ângulo igual, nós vamos então ter algo desse tipo. Um carbono no meio, em cima nós vamos ter um hidrogênio, do lado nós vamos ter um hidrogênio, vai ter uma ligação sendo projetada para frente,
através da chamada cunha fechada, né, pessoal? A gente já falou que esse tipo de ligação ela é projetada para frente, ela mostra uma ligação projetada para frente, e para trás, pessoal, nós vamos ter uma cunha aberta, né, ou cunha tracejada, com mais um hidrogênio. Vai ficar tipo um tripé, não é? Tem um tripé com uma ligação aqui para cima, ó. Aí vai ter essa parte toda para baixo, né? Como eu mostrei para vocês, algo desse tipo aqui, ó. Só que tem uma ligação também para cima aqui, tá? Como é que é chamado esse tipo de geometria? É chamado de tetraédrica. A geometria tetraédrica, tá? Falta aqui agora a gente ver o SF4. No SF4 nós vamos ter então meu enxofre, que é um elemento da família 6A da tabela periódica, e flúor, família 7A da tabela periódica, tá? Então vamos lá. Enxofre, família 6A, flúor, família 7A da tabela periódica. O meu átomo de enxofre, como ele está sozinho, então ele vai ficar no centro da minha molécula, não é isso? O flúor, como tem 4 aqui, ele vai ficar então ao redor da minha molécula. Eu posso colocar um em cima, um do lado, outro aqui e outro aqui. Vamos colocar os elétrons. Enxofre família 6A vai ter 6 elétrons em sua camada de valência. Flúor família 7A vai ter 7 elétrons em sua camada de valência. Estou achando que as coisas vão ficar meio apertadas aqui para a gente fazer as ligações. Mas está valendo, vamos lá. Pessoal, então fazendo as ligações. O meu flúor, que ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, está faltando quantos para ele ficar estável? Está faltando só mais um elétron, não é isso? Se eu faço uma ligação aqui, ó, de flúor com enxofre, nós vamos ter então que esse meu flúor, anteriormente tinha 7 elétrons, compartilhou mais um elétron com enxofre, agora está com 8 elétrons, está estável. Se eu faço uma ligação aqui do flúor com outro elétron do enxofre, nós vamos ter agora uma outra ligação, né, um compartilhamento de elétrons. Meu flúor tinha 7 elétrons na camada de valência, compartilhou mais um e agora está com 8. Está estável, né? Faço uma ligação aqui embaixo, ó. Meu outro flúor também está estável. Se eu faço outra ligação aqui, ó, esse meu átomo de flúor também ficou estável. Meu átomo de enxofre, pessoal, por sua vez, tinha 6 elétrons na camada de valência, está compartilhando mais 4 elétrons, não é isso? Então está ficando com quantos? 10 elétrons na camada de valência. Está estável o enxofre? Sim. Ah, professor, mas não ficava estável, não era com 8 ou com 2 elétrons, de acordo com a regra do octeto e a regra do dubleto? Sim. Mas essa regra, pessoal, ela só vai servir até o segundo período da tabela periódica, tá? Por quê, professor? Porque a partir do terceiro período vai aparecer agora o subnível D. E o subnível dele comporta 10 elétrons, até 10 elétrons em sua estrutura, não é isso? Então, pessoal, nós vamos ultrapassar agora a regra do octeto. A regra do octeto só valeu até o segundo período da tabela periódica. Depois daí, quebrou essa regra. Então vamos para frente, ele está estável desse jeito. Vamos notar, pessoal, que aqui nesse caso sobraram 2 elétrons no átomo central. Isto quer dizer que vai haver repulsão aí, empurrando essas ligações para onde? Para baixo, não é assim? Então se a gente vai empurrar essas ligações para baixo, vai ficar algo como se fosse, não um tripé, mas como se fosse uma base quadrada. Não é como se fosse, como é que eu devo dizer? 4 apoios. Vai ficar assim. Nós vamos ter o nosso átomo de enxofre no meio. Nós vamos ter uma ligação aqui para frente, ó, com essa cunha fechada, né? Um átomo de flúor aqui, ó. Outra ligação aqui, ó. Outra cunha fechada, sendo projetado para frente. Temos agora uma ligação sendo projetada aqui para trás, ó. Vamos colocar essa cunha tracejada. E outra ligação sendo projetada também para trás,
através de outra cunha tracejada. Tá? E aqui no centro nós temos então 2 elétrons que sobraram. Tá? Lembrando que falta a gente colocar os elétrons aqui do flúor também. Pessoal, essa minha estrutura formou como se fosse uma pirâmide. Não sei se vocês conseguem notar aí, mas é como se fosse uma pirâmide. E a base dessa pirâmide é um quadrado. Então posso dizer que essa minha geometria, nesse caso, vai ser uma pirâmide de base quadrada. E no SF6, como ficaria? No SF6 eu tenho então meu átomo de enxofre, que vai ficar no centro, né? E só tem um único átomo de enxofre e 6 átomos de flúor. Então vai ficar o enxofre no centro. E ao redor nós vamos ter então 6 átomos de flúor. Algo desse tipo. Enxofre família 6A, como eu já falei para vocês, vai ter 6 elétrons sua camada de valência. Flúor família 7A vai ter 7 elétrons sua camada de valência. Vamos representar então. Pronto, 7 elétrons em cada átomo de flúor. Fazendo aqui nosso compartilhamento, compartilho aqui, meu flúor tinha 7 elétrons, compartilhando mais um, agora está com 8. Está estável o flúor? Tá. Faço mais um compartilhamento aqui, meu flúor também ficou estável. Meu outro flúor também ficou estável, meu outro flúor também ficou estável. Meu outro flúor também está estável agora, está compartilhando. Todo mundo ficou estável aí, né? Meu átomo de enxofre, pessoal, que é da família 6A, possuía 6 elétrons sua camada de valência, está compartilhando mais 6 e agora está com 12 elétrons sua camada de valência. Está estável? Sim. Como eu disse para vocês, a partir do terceiro período da tabela periódica, a gente rompe essa regra do octeto, já que nós temos o subnível D também. Então o negócio pode muito bem aumentar, expandir isso aí, essa quantidade de elétrons. Como é que ficaria essa geometria nesse caso? Pessoal, aqui vai ficar da seguinte maneira. Nós vamos ter então o enxofre vai ficar no centro. Nós vamos representar aqui, nós vamos ter uma ligação para trás, duas ligações para trás, vamos ter duas ligações para frente, e vamos ter uma ligação para cima e uma ligação para baixo. Só colocar agora os átomos de flúor. Vai ficar algo desse tipo. Essa geometria aqui, que talvez não dê para vocês entenderem o negócio como ela é, mas é uma geometria, pessoal, que nem um balão de São João. Todo mundo já viu um balão de São João, não já? Pronto, vai ficar que nem aquilo ali. Como é que é chamado aquela minha geometria? Geometria, aliás, desculpa. Octaédrica, né? Então posso dizer que essa minha geometria é do tipo octaédrica. Beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. Lembrando que eu vou colocar o material na descrição do vídeo. Vocês vão poder baixar então todo esse material na descrição do vídeo, tá? Dá uma estudada nesse negócio direitinho, esse material todo. E a gente tem mais exercício para fazer e eu vou passar para vocês já já. Valeu, pessoal. Cheiro no olho. Tchau.